E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Sou o professor Joaquim Comini e essa é a nossa quarta aula da Unidade 3, a última da unidade. Nela, estudaremos sobre imunidades tributárias. O objetivo dessa aula é que você compreenda a imunidade tributária, que nada mais é do que uma hipótese de não incidência de impostos em alguns produtos. Lembrando, quando falamos sobre competência tributária, pois é, a Constituição Federal impede que a lei tributária inclua certos fatos na hipótese de incidência de impostos. Não confundam com isenção tributária, que retira algumas ocorrências da hipótese de incidência. Exemplo, alguns produtos não pagam impostos. Isso é isenção tributária. Bem, agora veremos as imunidades, que é totalmente diferente de isenção. As imunidades tributárias constitucionalmente previstas, primeiro, a imunidade recíproca, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha A, é vedada à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, bem como as autarquias e fundações mantidas pelo poder público. Essa disposição constitucional tem o objetivo de proteção do federalismo ou o pacto federativo que é previsto em nossa Constituição. Importante saber que quem vende mercadoria para pessoa imune não tem imunidade. Exemplo, aquisição de veículos pelo município, por meio de licitação. A empresa que vende paga o quê? Paga o ICMS. A pessoa física ou jurídica que adquire bem imóvel pertencente à pessoa imune, por exemplo, pertencente ao município, se submete ao pagamento do ITBI. Outra imunidade. Imunidade dos templos religiosos. Essa imunidade protege todo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com finalidades essenciais de qualquer templo religioso. O fundamento é garantir a liberdade de crença, tendo em vista que o Brasil é um país laico. Isso quer dizer, não tem religião oficial. A imunidade alcança o seminário, a casa do padre ou do pastor, o automóvel, a rede de TV. Para alguns, alcança até a comercialização de camisetas, imagens, tudo que estiver no nome da igreja. Terceiro, são as entidades imunes. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda e serviço dos partidos políticos, inclusive das fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Em síntese, meus caros, a imunidade protege o patrimônio, a renda e os serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais dos entes. Vejamos alguns exemplos. Partido político possui imunidade tributária. Por quê? Para evitar a restrição à liberdade partidária. No entanto, o partido deve ser legalmente constituído. Outro fato, fundações partidárias têm também a imunidade. Entidades de apoio ao partido, formação de militância, centro de debates e estudos também possuem imunidade tributária. Entidades sindicais dos trabalhadores também possuem imunidade tributária. A razão é a liberdade sindical. A imunidade atinge os sindicatos, federações, confederações, forças sindicais. No entanto, os sindicatos patronais, sindicatos das empresas, não têm imunidade, em razão do desequilíbrio de forças. Entidades sem fins lucrativos possuem imunidade tributária. Não ter finalidade lucrativa não significa que a entrada de recursos deve ser limitada aos custos, pois as entidades podem e devem obter recursos destinados ao seu desenvolvimento.
O que não pode ocorrer é a distribuição do patrimônio dos lucros, cujo destino é o investimento na própria instituição. Ou seja, não se pode distribuir o lucro entre os sócios, somente para investimento na própria instituição. A lei menciona, no artigo 150, e a Lei 9.532 de 97, que trata da legislação tributária federal. No seu artigo 12, estabelece os requisitos que as instituições de educação e de assistência social devem atender para usufruir dessa imunidade. Nesse caso, as instituições de ensino privado, faculdades privadas, por exemplo, possuem imunidade tributária. Isso é uma grande ajuda para o ensino privado. Outro ponto: imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição Federal, justifica-se pela liberdade de expressão. Essa imunidade deve abranger até mesmo os meios indispensáveis à produção dos objetos imunes, tal como os equipamentos destinados à sua produção. Um exemplo: imposto de importação sobre máquinas destinadas à impressão de jornais. A imunidade visa baratear a produção das obras e não enriquecer os produtores. Importante, pessoal, dizer que o STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2017, reconheceu que os livros eletrônicos possuem imunidade tributária, conforme o artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição Federal. A decisão do STF se baseou no entendimento do acesso à cultura escrita por todos, ou seja, todos nós temos direito a ter acesso à cultura, ou seja ela impressa em papel ou eletrônica. Pessoal, finalizando nossa aula, vimos que há imunidade tributária em algumas situações, ou seja, nem tudo é tributado. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês no chat ou no fórum. Essa foi a nossa quarta videoaula da unidade 3. Finalizamos mais uma unidade. Então, meus caros, é isso. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo por vocês na próxima unidade. Até lá, um grande abraço.